Na aula anterior, nós falamos sobre as organizações, e essas organizações são exemplos típicos do que a gente chama de empresas, né? Então, empresas são, na verdade, um tipo de organização, né? Existem outras organizações, inclusive organizações que não têm finalidade de lucro. Essas empresas, né, que é um tipo de organização, ela pode ser classificada quanto a sua propriedade, que pode ser pública ou privada. Então, vamos lá. Uma empresa pública é aquela de propriedade do Estado, em que a maior parte é do Estado. E maior parte? A maior parte das ações. Então, a gente tem hoje um exemplo muito claro, que é a Caixa Econômica Federal, os Correios, né? Então, são empresas públicas com o objetivo de prestar serviços à sociedade. Temos empresas privadas, e aí todo mundo sabe que é de propriedade privada, tem como objetivo produzir bens ou prestar serviços, e aí a fim de obter lucro. Quanto ao seu tipo de produção, as empresas, né, esse tipo de organização, ela pode ser primária, secundária ou terciária. Então, o que é uma empresa primária, uma organização primária, extrativa? É aquela que vai extrair as matérias-primas da natureza. Então, temos exemplos de empresas agrícolas, de mineração. No Mato Grosso, nós temos agora algumas empresas que estão explorando mineração, né, ouro, diamante. Já tivemos caso em Pontes de Lacerda, ali próximo a Cuiabá também, de empresas extrativas. Mas eu também posso falar das empresas agrícolas, que no Mato Grosso tem muito. Temos outro tipo, que é a secundária ou de transformação, e aí essa empresa, ela vai pegar a matéria-prima e transformar ela. Então a gente está falando do quê? De indústria, né? Que vai pegar uma matéria-prima e vai transformar essa matéria-prima em um produto ou um serviço, né? Então você pega a matéria-prima e transforma, então você está falando de uma empresa secundária, uma empresa de transformação. E aí a gente tem, por fim, as empresas terciárias ou prestadoras de serviço. Aí você vai perceber essas empresas que têm a prestação de serviço aí para as pessoas. A gente pode falar de hospitais, universidades, supermercado, ela presta o serviço. Ela não extrai matéria-prima, ela não transforma, mas ela presta serviço. Bom, quanto ao tamanho, ela pode ser grande, média ou pequena. Grande, vai ter muitos empresários, grandes recursos, instalações. Médias, um número médio, né? A própria legislação brasileira fala sobre o tamanho das grandes, médias empresas, mas o que é interessante entender é que, dependendo do que for o tamanho dessa empresa, em número de funcionários ou número de faturamento, ela vai se enquadrar em determinada empresa. Então, a gente tem lá microempresas, empresas individuais, empresas de pequeno porte, quanto a seu tamanho. E aí a gente chega nos setores da sociedade. O primeiro setor é o setor público, né, onde fica o Estado e seus órgãos. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre o Estado, os órgãos, as instituições. O segundo setor é onde fica o pessoal da iniciativa privada, né, que tem fins lucrativos. Então, aí a gente tem as empresas e outras organizações. E um terceiro setor, que aí é o que é mais interessante para a gente saber, que é um privado, mas sem fins lucrativos. Então, eu tenho um público que não tem fins lucrativos, um privado que tem fins lucrativos e um privado sem fins lucrativos. Mas como que é isso? São as ONGs, as organizações não governamentais, os sindicatos, os partidos políticos, as associações, as igrejas. Elas fazem parte de um terceiro setor que não tem fins lucrativos. Então, veja, nosso primeiro setor é o Estado e o segundo setor, as empresas. Então, você tem aí
um meio, que seria o terceiro setor, que nem é público e nem é privado. Ele é uma entidade que ele vai prestar serviço à sociedade, mas sem fins lucrativos. Então, quando ele trabalha com o Estado, ele forma parcerias. E quando o terceiro setor trabalha com as empresas, ele tem um pacto de responsabilidade social. Então, hoje a gente vê muitas associações, né? Associação de ajuda aos animais, associação do lar dos idosos, associação de pais e amigos. Então, você tem muitas associações que são do terceiro setor. Mas o que é Estado, professor? Estado é aquilo que é uma estrutura de poder, né? Então, você vê aí o Estado algo que é imaterial. São relações de poder feitas por um corpo de funcionários para que se concretize algo dentro. Ah, mas como assim algo dentro? Ué, o Estado, ele é abstrato, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês, ele tem uma formação para se criar um Estado moderno, né? Então, o Estado, ele tem, por exemplo, um governo, quem governa ele. Então, Estado é diferente de governo. Então, aí você vai ter um Estado absolutista, que é aquele Estado em que o rei governa, e o Estado democrático, onde quem governa é alguém que foi eleito pelo povo. Então, a gente tem aí formas de Estado e formas de governo. Então, vocês precisam entender que governo não é Estado. Então, quando você fala, o Estado é responsável por isso, sim, o Estado de maneira geral, né? Esse ser abstrato que nos dá algo, ele é responsável. Mas quem que administra o Estado? É o governo. Então, o governo, ele vai passar por um período, né, administrando o Estado, governando o Estado. Tem umas frases que são legais. O Estado permanece, não se altera, e você tem sucessivos governos. Então, a administração desse Estado é pelo governo. Bom, o Estado ele é criado por um contrato social. Então, se vocês começarem a ler sobre o Estado, vocês vão ver teorias que falam que o Estado ele é um contrato social em que eu assino, em que eu deixo de ter um pouco da minha liberdade para ter segurança em viver em sociedade. Que legal. Então, eu acabo pactuando de maneira indireta para viver dentro de um Estado e seguir as regras deste Estado. Porque a ideia do Estado é um bem comum. Então, esse conceito de bem comum, esse conceito de satisfação de todos, de um bem comum. Então, o que é melhor para todos, e não só para alguns, e não só para alguns grupos. Mas eu falei para vocês que ele é composto por alguns elementos, né? Então, o Estado moderno é composto pelo quê? 4 elementos, ó. Quem estuda para concurso, isso cai muito em concurso. Povo. O que é o povo? O agrupamento de pessoas que vão residir em um determinado território. Território é físico, né? É terra mesmo. E território, que é uma disposição de uma porção de terra. Então, eu tenho um pedaço de terra onde um povo está dentro. Então, eu tenho a terra, o povo. E esse povo, com essa terra, ele tem que ter um poder sobre aquela terra, sobre aquele território. Então, um outro elemento para se formar, para se criar um Estado moderno, é a soberania, um poder incontestável e incontrastável que o Estado tem, de que dentro do seu território e sobre o seu povo, sobre sua população, poder criar, executar e aplicar um ordenamento jurídico visando o bem comum. Se vocês lembrarem de filmes de época, vocês podem ver que antes o Estado ele era formado por muros, né?
Então você tinha cidade e ali dentro tinha um rei, então ali você tinha um povo, um território, soberania. O Estado moderno ele tem a finalidade. Qual é a finalidade de se criar um novo Estado, se ter um Estado? É um bem comum, né? Então o Estado ele vai realizar o bem comum. Esse ser abstrato ele é criado para realizar o bem comum às pessoas, ao povo que está dentro dele. É bem legal. E aí, o que mais que a gente pode falar sobre isso, né? Sobre essa administração, sobre administração pública? A federação. Então, se vocês estudarem um pouquinho de como que é a formação dos estados, vocês vão ver que alguns estados, como o brasileiro, ele é formado pela união permanente de diversos estados. Aí a gente está falando de estados membros, né, de territórios autônomos, mas que estão sobre a coordenação única. Então, você tem uma federação. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem uma confederação. Daí vocês podem ver que a diferença entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, é que no Brasil você tem uma legislação federal em que todos os estados têm que seguir. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado faz a sua legislação. Então, aqui você tem uma federação. Isso quer dizer que a gente tem repartições, né? A gente tem estados membros e municípios, né? Que são porções de terra e que elas unidas formam a federação, formam o país, formam o estado. E a gente tem dentro do Brasil o Estado democrático de direito, que é o que se fundamenta a parte jurídica. Então, eu tenho uma constituição desse Estado, né? E essa constituição, esse ordenamento jurídico, eu tenho independência entre os poderes, né? Eu tenho existência de direitos e garantias individuais. Então, para que eu forme o Estado, além do povo, território, soberania e finalidade, eu tenho que ter esse ordenamento jurídico, essa legislação. E no caso brasileiro, a democracia desse Estado democrático de direito, ela é de maneira semidireta, né? Ou seja, aquela que o povo também pode governar. Então, eu elejo meus representantes da Câmara Federal, do Senado Federal, ou, sei lá, da Assembleia Legislativa, ou da Câmara de Vereadores, eu elejo isso, então eles estão me representando, mas eu também tenho instrumentos dentro da nossa legislação, dentro do nosso ordenamento jurídico, para que eu possa defender o que eu acredito. Então, são alguns instrumentos, né? O plebiscito, o referendo popular e a iniciativa popular. Então, se vocês pesquisarem sobre iniciativa popular no Brasil, vocês vão verificar que algumas leis foram criadas não por iniciativa de um deputado ou por iniciativa de um senador, mas foram criadas por iniciativa do povo, que recolheu assinatura e conseguiu fazer uma lei, ser aprovada essa lei por uma iniciativa popular. Por fim, eu queria falar para vocês sobre república, né? Então, o que é república? É a res pública, é a coisa pública. O Brasil é uma república federativa. Então, o Brasil entendeu que a gente é um estado onde temos a coisa pública. Então, o governo, ele vai, de maneira temporária, exercer as funções de chefia de governo e do Estado, né? Diferente do que ocorre na monarquia, onde a monarquia ele é hereditário, né? Então, a rainha Elizabeth morre, então quem que vai ficar no lugar dela que tem que ser um parente dela. Aqui, como é público, tudo é público, então isso vai ser elegível. Quem será o próximo governo? E aí temos o presidencialismo. O presidencialismo, com base na separação dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. Então, eu elejo o governo para ser chefe do executivo.
mas também tenho funções legislativas, em que eu elejo representantes, e funções judiciárias. Então, nós temos aí uma separação das funções, né? Separação das funções. Então, o Brasil é dessa forma. O Brasil, ele divide quem é chefe do governo, quem é chefe do legislativo e quem é chefe do judiciário, né? Então, nós temos essas três separações. Aqui estão as referências, espero que vocês tenham entendido, mas se não entenderam, pode entrar em contato que a gente explica melhor. Ok? Obrigado, gente, até mais.